Fala galera, vamos lá para a matéria mais aguardada do curso MACJuris, curso Max OAB Resolução de Questões. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ser o vídeo mais assistido aqui de todas as matérias, porque eu falo, viu, Marcos, você que está aqui como cameraman, quando tem as aulas presenciais de filosofia do direito, os alunos chegam a brigar por lugar, fica aluno para fora, porque o aluno costuma querer repetir a aula de tão apaixonante que é filosofia do direito, né? Claro que você está me assistindo aí, você deve estar falando, esse cara é louco, né? E é claro que é uma piada, que você não percebeu aqui, eu tô rindo, né? Mas a verdade é uma só, né, doutores? Deveria ser matéria fantástica. Perca todo o preconceito que você possa ter aqui com filosofia do direito, que eu vou provar para você que é possível acertar as questões de filosofia do direito, até mesmo porque, gente, se você souber interpretar o texto e conhecer um pouquinho das correntes de pensamento filosóficas, você consegue matar todas as questões. Todas. O problema é que, como eu sempre falo para os meus alunos presenciais, o aluno chega, sabe que as 8 primeiras geralmente da prova da UB é ética, a 9 e a 10 é o quê? Filosofia. A hora que ele começa a ler filosofia, ele já começa assim, nananá. Gente, não adianta. Enquanto seu olho está passando na questão e o seu cérebro está fazendo nananá, significa que você está jogando a chance de pontuar a filosofia fora. Galera, não faz isso com você, não brinca. Muitos alunos acabam fazendo 38, 39 pontos, né, e acabam errando as duas de filosofia. E depois, a hora que observam a questão, né, chegam à conclusão que, caramba, por que eu não li direito? Por quê? Porque muitas vezes, de novo, as questões são interpretações do texto. Então a prova vai falar sobre um filósofo, você conhecer a corrente filosófica desse filósofo ajuda muito na interpretação da questão, mas ainda que você nunca tenha ouvido falar. Se você lê com cautela, se você lê com atenção, como você consegue interpretar e chegar na alternativa correta, tá bom? Vamos lá então, sem perder mais tempo, fazer aqui, né, as questões, né, jogando os autores, né, os filósofos que mais foram cobrados. A OAB costuma inclusive repetir questões de filosofia do direito, portanto acredito que se você der essa chance aqui para a aula, você vai conseguir chegar no dia da sua prova e arrebentar. Esse é o meu objetivo aqui, fazer você acreditar na possibilidade de fazer os pontinhos de filosofia do direito, tá bom? Vamos lá comigo, ó. Exame 14. O filósofo inglês Jeremy Bentham, então, Jeremy Bentham, para quem não conhece, né? Ele é o autor de uma corrente, né, senhores? A corrente que nós chamamos de corrente utilitarista ou utilitarismo jurídico, tá? Ele, no seu livro Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação, defendeu, olha lá, o princípio da utilidade, como fundamento para a moral e para o direito. Tá vendo? Ó, por isso, ó, utilitarismo jurídico. Para esse autor, o princípio da utilidade é aquele que, vamos lá, o que seria o princípio da utilidade? Vem comigo aqui para você ver, ó. E depois a OAB já repetiu essa pergunta diversas vezes. Para ele, o direito, para ser útil, ele tem que ser capaz de aumentar a felicidade das pessoas nas suas relações sociais. Faz sentido? Corrente linda, né, turma? Não adianta eu ter um regramento, um direito que não tenha utilidade nenhuma. Eu concordo com o pensamento do nosso querido professor aqui, né, o filósofo inglês Jeremy Bentham, tá? Então a letra A fala que, segundo esse autor, o princípio da utilidade é aquele que estabelece que a moral e a lei devem ser obedecidas porque são úteis à coexistência humana na vida em sociedade. Não é isso que ele fala, jamais. Letra B, o princípio da utilidade, né? É aquele que aprova ou desaprova qualquer ação, segundo a tendência que tem a aumentar ou diminuir a felicidade das pessoas cujos interesses estão em jogo. Muito bem. É essa a resposta aqui, corrente utilitarista. Certo? O direito, para ser útil, ele tem que aumentar a felicidade, porque não tem utilidade nenhuma, né? Tem que ser capaz de mudar, aumentar ou diminuir a felicidade. Certo? Lindo, questão muito fácil, B de bola é a correta, tá? Letra C. Demonstra que o direito natural é superior ao direito positivo. Não, gente, nada a ver. E a letra D fala, afirma que a liberdade humana é o bem maior a ser protegido pela moral quanto pelo direito, pois são a liberdade de pensamento e de ação que permitem as pessoas tornarem algo útil.
Não, gente, não tem nada a ver. Essa questão aqui é uma questão justnaturalista na letra D, né? Na questão da letra C, né? Também é uma questão da corrente natural, né? Sendo superior à questão do direito positivo. Não tem nada a ver, turma, tá? A única correta aqui, né? Para quem conhece a doutrina aqui do professor Jeremy Bentham, né? Você vai ver que se você pegar as provas anteriores, a OAB repete muito. Pelo menos umas 3 vezes caiu a mesma questão. Então, o princípio da utilidade, tome aí, né? Essa nota é aquele, né, senhores, que aprova ou desaprova qualquer ação, segundo a tendência que tem a aumentar ou diminuir a felicidade das pessoas cujos interesses estão em jogo, ou seja, as partes que litigam no processo, tá? Vamos lá, questão 2, retirada do exame 13, ó. Em seu livro Levando os Direitos a Sério, Ronald Dworkin cita o caso Higgs contra Palmer, em que um jovem matou o próprio avô para ficar com a herança, certo? O Tribunal de Nova York, em 1889, julga o caso considerando que a legislação do local e da época não previa o homicídio como causa de exclusão da sucessão. Para solucionar o caso, o tribunal aplica o princípio não legislado do direito que diz que ninguém pode se beneficiar da sua própria iniquidade ou ilicitude, ou seja, ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. Assim, o assassino não recebeu sua herança. Com esse exemplo, podemos concluir que a jusfilosofia de Ronald Dworkin, dentre outras coisas, pretende. Então, gente, ó, o Ronald Dworkin é um filósofo já do juspositivismo ou do pós-positivismo. Tiago, não entendi. Gente, o pós-positivismo é uma corrente filosófica que surge principalmente após o início, né, o final, perdão, da Segunda Guerra Mundial, aonde o mundo fica perplexo, né, turma? Aonde Adolf Hitler, se você gosta aí da história da Segunda Guerra Mundial, você sabe isso melhor do que eu, né? Aonde Hitler, né, utilizou o positivismo a seu favor. Ué, a gente vai ver daqui a pouco, quando envolver as questões de Kelsen, por exemplo, né, o famoso, né, o filósofo mais famoso dentro aí do positivismo jurídico, aonde Hitler acaba utilizando a Alemanha, o Estado alemão, aonde através da lei, onde ele tinha legitimidade, porque ele chegou inclusive ao poder através, né, turma, de eleição democrática popular pelo povo da Alemanha, ele utiliza da lei para conseguir jogar as suas situações doentias, né, turma? Através do ordenamento jurídico da época dele, da Alemanha, onde ele determina através da lei, né, o extermínio de raças que não fossem, né, a raça que ele considerava superior à raça dele, a raça ariana. E aí a gente sabe o final da Segunda Guerra Mundial. Certo? Então, a partir desse momento, aquele pensamento positivista que o mundo todo, né, considerava correto, percebe-se, né, os filósofos do direito, onde se entra aqui, né, Ronald Dworkin, o Robert Alexis, eles começam então a perceber, né, que o positivismo tem uma grande falha e eles começam a tentar desenvolver, né, uma nova corrente pós, então, positivista. Aonde eles continuam sendo positivistas. A gente faz uma separação entre direito e justiça. A gente tem uma situação de diferença, então, entre o que é direito e o que é moral. Porque direito é aquele exclusivamente imposto o quê? Pelo Estado. Mas o pós-positivismo, né, embora existam grandes divergências ainda, por ser a corrente mais nova, né, o que prevalece é que deve ser respeitada uma camada mínima de justiça, que é uma questão de direitos humanos, de direitos sociais. Certo? Então, aonde você tem que observar aqui? Ó, a legislação da época, ela não falava nada sobre o homicídio, né? Você matar a pessoa para herdar os bens, matar o seu pai, matar seu avô, como uma situação, né, que hoje a gente tem, né, na legislação nossa, inclusive Brasil, né, uma situação de indignidade, deserdação que se aprende lá no direito de família, no direito de sucessões aí com os nossos professores da casa. Mas o fato é que lá em 1889, segundo o enunciado, não existia essa imposição pela lei. Mas mesmo assim, o tribunal acabou afastando o neto que matou o avô da herança, porque falou ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. Um brocardo, um princípio. Certo? Então, quando o Ronald Dworkin, ele usa isso aqui como exemplo no seu livro, o que ele está querendo sustentar? Que para ele, para o pós-positivismo, regra e princípio são espécies do quê? De normas jurídicas. Então eu tenho a norma, certo, senhores? A norma, que é um gênero, e abaixo das normas eu tenho as regras, que são positivadas pelo Estado, e os princípios, que nem sempre estão positivados. Para essa corrente pós-positivista, quando se conflita uma regra e um princípio, quem deve prevalecer? A regra ou o princípio? O princípio. Lá no positivismo, sempre a regra.
No pós-positivismo, o princípio. Porque para a corrente pós-positivista, jamais uma regra pode superar um princípio que vem aí extraída da consciência dos povos, como esse princípio aqui de que ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. É isso que ele explica, a diferença do positivismo para o pós-positivismo. Então, no positivismo, norma é gênero de quais são espécies, regras e princípios, e sempre vai prevalecer a regra. No pós-positivismo, norma é gênero, regra e princípio são espécies, mas sempre, em eventual conflito, vai prevalecer quem, turma? Os princípios. Tá? Beleza? Então, letra A. Revelar que a responsabilidade sobre o maior ou menor grau de justiça de um ordenamento jurídico é responsabilidade exclusiva do legislador? Não, gente. Pelo contrário. Ele defende que o tribunal agiu corretamente, ainda que não tenha lei. Eu posso decidir com base em princípio? Em brocardos que vêm da consciência dos povos, das experiências ao longo do tempo? Claro! Então a A está errada. Não é isso que ele pensa, ele é pós-positivista. Por isso que é importante tentar saber aonde cada filósofo se adequa. Certo? Letra B. Ele quer mostrar como as cortes podem ser ativistas quando decidem com base em princípios e não com base na lei, e que decidir assim fere o Estado de Direito? Não, pelo contrário, ele defende o respeito sempre aos princípios. Letra C de casa. Defender que regras e princípios são normas jurídicas que possuem, olha o erro, as mesmas características e por isso ambos podem ser aplicados livremente pelos tribunais. Negativo. Norma, regra, norma, princípio não tem a mesma característica. A regra como regra, ficou feio, né? Mas você entendeu? A regra, senhores, geralmente ela não tem uma maior amplitude de aplicação. Ela é fechada. O princípio geralmente é aberto. Quando eu falo ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza, eu não estou falando só nesse caso, eu estou falando em termos geral. É diferente de quando eu falo, que nem você assistiu em outra aula, o consumidor tem o direito se preencher o requisito de inverter o ônus da prova. Ué, o consumidor, não o fornecedor, ó. Isso é regra, porque é fechada. Eu não posso estender para o fornecedor. A regra é do consumidor. Ó, fechado. Então, regra e princípio não tem a mesma característica. O princípio é aberto, a regra é fechada. Ok? Então a C tá errada. Sobrou, né? 2, letra D de dado. O que o Dworkin quer? Ele quer argumentar que regras e princípios são normas com características distintas, muito bem, e em certos casos os princípios poderão justificar de forma mais razoável a decisão judicial, pois a tornam também moralmente aceitável. Faz sentido para mim, deve fazer sentido para vocês, que numa situação dessa, ainda que pela falta da legislação, você há de convir comigo, que o neto matar o avô e conseguir herdar seria, no mínimo, bizarro. Você estaria incentivando as pessoas, né, numa situação dessa, a praticarem tirar a vida de uma outra pessoa por uma questão patrimonial, certo? Então, argumentar que regras e princípios são normas com características distintas e, em certos casos, os princípios poderão justificar de forma mais razoável a decisão judicial, pois também a tornam moralmente aceitável, tá? Então, gabarito 2, gabarito questão 2, letra D de dado, beleza? Vamos lá. Exame 11, agora questão 3. Considere a seguinte afirmação de Aristóteles. Vou grifar que Aristóteles é um dos meus filósofos preferidos, tá? Temos, pois, definido o justo e o injusto. Após distingui-los assim um do outro, é evidente que a ação justa é intermediária entre o agir injustamente e o ser vítima da injustiça. Pois um deles é ter demais e o outro é ter demasiado pouco. Certo? Tá lá no livro, então, Ética a Nicômaco. Certo? Beleza? Então, o Aristóteles, turma, volta aqui para mim, a tela, produção, por gentileza. O Aristóteles, ele pertence à corrente, né, turma, que a gente chama, né, de corrente natural clássica. Então, a diferente entre os naturalistas e os positivistas, presta atenção, é que os naturalistas, eles não separam o direito da justiça. A gente sempre fala, o direito é sempre justo. O direito é dar a cada um o que é seu. O direito é a justa partilha realizada. Tá vendo a questão? Agora, lá no positivismo, é onde daqui a pouco a gente vai ver, que é o que mais cai na prova, aliás, a corrente positivista, é onde a gente tem a separação entre direito e justiça, direito e moral. Porque o que antecedeu o positivismo, as correntes naturalistas, seja o naturalismo clássico, seja o naturalismo moderno, que a gente chama de justnaturalismo, é que direito é sempre justo. Que direito e justiça, então, são situações sinônimas. Mas aqui, para você entender,
O Aristóteles fala, ó, a ação justa é aquela intermediária. Um tem demais e o outro tem pouco. Então, para o Aristóteles, qual seria a função? Ó, aqui, ó. É correto concluir que, para Aristóteles, a justiça deve sempre ser entendida como? Gente, é aquilo que hoje nós temos consagrado como o quê? Igualdade material. Eu trato igualmente os iguais na medida do quê? Eu trato igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Por quê? Porque nós percebemos que aquilo que o Aristóteles falava é a grande verdade. Para a gente ter uma situação de fato jurídica justa, eu preciso equilibrar a balança. Porque caso contrário, eu sempre posso ter uma decisão que acabe prevalecendo sempre a parte mais forte, ainda que não fosse correto. Então, o que o Aristóteles fala? Que pra gente ter, se um tem de mais, olha aqui minha mão, e o outro tem de menos, para eu ter justiça, eu preciso buscar o meio termo. Ou seja, eu preciso equilibrar essa balança. Fácil, né, galera? Então, vamos lá. De efeito, é correto concluir que, para Aristóteles, a justiça deve ser entendida como produto da legalidade, pois o homem probo é o homem justo? Não. Espécie de meio termo, claro, é a resposta. Gabarito, 3, B de bola. C. Relação de igualdade aritmética? Não. E ação natural e imutável também não, turma, porque não dá pra gente fazer uma igualdade aritmética. É que todos são iguais perante a lei, igualdade aritmética. Agora, o que ele fala, ó, eu preciso buscar o meio termo, eu tenho que equilibrar as balanças, porque às vezes um tem de mais, outro tem de menos. Então, para ser justo, eu equilibro. Certo? Beleza? Tranquilo? Vamos lá, questão 4, retirada do exame 10. Manter os próprios compromissos não constitui dever de virtude, mas dever de direito, a cujo cumprimento pode ser forçado. Mas prossegue sendo uma ação virtuosa, uma demonstração de virtude, fazê-lo mesmo quando nenhuma coerção possa ser aplicada. A doutrina do direito e a doutrina da virtude não são, consequentemente, distinguidas tanto por seus diferentes deveres, como pela diferença em sua legislação, a qual relaciona um motivo ou outro com a lei. Pelo trecho acima, podemos inferir que Immanuel Kant estabelece uma relação entre o direito e a moral. A esse respeito, assinale a correta. Gente, então aqui a gente já entra numa questão, né, turma, de positivismo. Certo? Por quê? O positivismo fala, ó, o direito pode ser injusto. Olha a diferença do naturalismo para o positivismo. No positivismo, o direito pode ser injusto. Por quê? Porque justiça é um critério moral. Então aqui, ó, a partir do positivismo, direito e justiça são expressões, o quê? Diferentes. Então vamos lá. Aquela diferença de primeiro semestre de faculdade, de TGD, Teoria Geral do Direito, entre direito e moral. Gente, o direito, ele é sempre imposto pelo Estado. Ele é heterônomo. Porque não foi você que pensou. Quem pensou foi o Estado, o legislador. E o direito, se você descumprir, o juiz pode obrigá-lo a cumprir? Pode. Porque geralmente o descumprimento do direito gera uma sanção. Tá vendo? Gera uma sanção. Então, se você não cumprir por bem, você pode ser obrigado a cumprir por mal. Dentro, obviamente, de um devido processo legal. Esse é o direito. Agora, a moral é interna. Diferente do direito que é externo. A moral é autônoma. Por quê? Porque você cria ao longo da sua vida aquilo que você acha certo e errado. E a moral, ainda que você descumpra, o juiz não pode vir obrigar o cumprimento. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque não tem reconhecimento legal. É aquela história. Dívida de jogo. Dívida de jogo. Devo ou não nego? Não é pago quando eu puder. É pago quando eu quiser. Porque se a dívida de jogo não tem reconhecimento jurídico, ela é uma dívida moral. Então, olha o que o Kant fala. Eu apostei com o Marcos uma partida de futebol. Certo? É uma virtude minha como homem probo vir aqui falar, Marcos, perdi, tá aqui, ó, caixa de cerveja. Agora, e se eu não quiser? Se essa dívida não tem reconhecimento jurídico, ele vai me cobrar como? Não vai, ele não tem reconhecimento judiciário. Tá vendo? Beleza? Então por que direito
pode ser injusto para o positivismo? Exatamente por quê? Quando você concorda com o direito, para você o direito é justo. E quando você não concorda, o direito é injusto. E qual é o problema? Nenhum. Concordando ou não concordando, olha porque o positivismo encantou tanta gente. E encanta até hoje. Como a melhor corrente de todas. Por quê, turma? Concorde ou não concorde? Você descumpriu, você pode ser obrigado a cumprir aquilo que está imposto pelo Estado. Agora, a dívida moral não. Tá vendo? Legal, né? Fácil pra caramba, cai na prova e às vezes você perde uma dessas porque você não lê. Vamos lá. Letra A. O direito e a moral são idênticos. Opa. Tanto na forma como no contexto prescrito. Assim, toda ação contrária à moralidade das normas jurídicas é também uma violação de ordem jurídica. É claro que não. Vamos lá, 4B. A conduta moral refere-se à vontade interna do sujeito. Muito bem. Enquanto o direito é imposto por uma ação exterior e se concretiza no seu cumprimento. Ainda que as razões da obediência do sujeito não sejam morais. Exatamente. O direito pode ser injusto. Então, quando você não concorda com aquele direito que foi imposto pelo Estado, mesmo assim você tem que cumprir. Para você é um direito injusto. Você cumpre não porque você concorde, contraria aquilo que você acha certo, contraria a moral, mas você cumpre porque você não quer ser sancionado, não quer ser punido. A B de bola é a correta. A C fala, a coerção, tanto no direito quanto na moral, é um elemento determinante. Não, a moral não tem coercibilidade, é só o direito. Então a C já está errada, certo? A C está errada. E a D fala, o direito e a moral são absolutamente distintos. Consequentemente, cumprir a lei, ainda que de forma espontânea, não é demonstração de virtude moral. Também está errado. Ué, se eu cumpro a lei concordando com ela, é uma virtude moral. Faz sentido? Então, bora pra frente. Questão 5. Exame 16. Vamos lá. Isso aqui também já caiu 2 vezes na prova, tá? Questão aqui, né, da Escola Histórica do Direito. Rudolf von Eichen. Junto, né? Você conhece o Eichen junto lá no Direito Civil. Abraço aí pro Fred, pra Samantha e pro André, né? Principalmente pro Fred, Direitos Reais, né? Posse e Propriedade, Savigny e Eichen. Né? Os dois responsáveis aí pela teoria, né? Da posse e da propriedade que nós estudamos aí durante a nossa graduação e também, né, agora em preparação para o exame da OAB. Então, Rudolf von Eichen, em A Luta pelo Direito, afirma que o fim do direito é a paz e o meio de atingi-lo é a luta. Opa! Certo? Então ele fala, né, que o direito é a famosa força viva. Que a gente sempre vai lutar para conquistar aquilo que a gente acredita que está certo. Ué, por quê? Porque se você... Tá vendo como filosofia é importante para entender a história do direito? Quando a gente pega em direitos humanos, se você assistiu a aula, por que a gente tem gerações de direitos humanos, dimensões de direitos humanos? E por que a gente vê, né, turma, que as evoluções que foram acontecendo, tantos diplomas durante os séculos que foram se passando? Porque, infelizmente, a maioria dos direitos conquistados, principalmente os direitos humanos, sejam eles de primeira, de segunda, de terceira geração, foram através da luta. E a gente parou a evolução? Não. Tanto que alguns já falam até em 5ª geração, embora não seja uma situação pacífica, como eu já comentei em aula anterior. Moral da história, gente. Então ele fala que o direito né, o fim do direito é a paz, pacificação social. Mas o meio de atingi-lo é o quê, turma? É a luta. Assinale a afirmativa que melhor expressa o pensamento desse autor. Olha lá. Ele fala, letra A, o direito de uma sociedade é a expressão dos conflitos sociais desta sociedade. E ele resulta de uma luta de pessoas e grupos pelos seus próprios direitos e interesses subjetivos. Correto. Cada um luta pelo seu próprio direito. Faz sentido pra você? Quando você sai à rua pra protestar, você sai porque você tá pleiteando uma coisa que você acredita. Mas toda manifestação que tem, você vai? Claro que não. Porque você só vai naquilo que você acredita. Você só luta pelo que você acredita. Você só luta pelaquela classe, pelaquela categoria, regra geral, que te interessa. Não sei que você seja um fanfarrão de protesto. Isso é ruim. Não ter ideologia nenhuma, não acreditar em nada. Só gostar de farra. Alguma coisa está errada, hein? Repensa. Então, ele fala, por isso, o direito é uma força viva e não é uma simples ideia. Perfeito. O direito é uma força viva. Não é só uma ideia, que a gente luta por ele. A letra A já é a correta. Então, gabarito 5A de amor é a correta. Tá? Vamos ver a B. O direito é um produto do espírito do povo, que é passado de geração em geração. Por isso, quando se fala em direito, é preciso sempre olhar para a história e as lutas sociais. O direito romano é a melhor expressão desse processo. Gente, não é isso que ele fala. O Eichen fala que nós estamos em constante o quê? Mudança. Por isso que uma das características dos direitos humanos é a historicidade.
Os direitos humanos surgem ao longo do tempo e por isso que não parou, não há uma imutabilidade. Por que se falam de surgir novas gerações? Porque direito é regra de convívio social. E nós mesmos, olha só, turma, eu falo, nem sou tão velho assim. Embora eu acho que eu já esteja na minha meia vida, espero que não, eu viva mais ainda do que eu já vivi, mas a verdade é uma só. Embora eu acredite que eu esteja na minha meia vida, eu mesmo, nessa meia vida que eu tive, eu vi muitas e muitas, né, conquistas em termos de ordenamento jurídico. Que nosso, Brasil, inclusive. Por quê? Porque não é uma situação de imutabilidade. As necessidades mudam, os interesses mudam, as lutas continuam, o que vai fazendo surgir novos direitos, e inclusive alguns que ficam ultrapassados, né? A gente acaba, muitas vezes, revogando algumas normas. Faz sentido para vocês? Então, a gente não pode ficar olhando só para o passado. É importante olhar o passado, mas a gente também olha o futuro. A B está errada. C. O direito é a parte da infraestrutura da sociedade e resulta de um processo de luta de classes, em que a classe dominante o usa para manter o controle sobre os dominados. Não, é exatamente o contrário. Não é? Porque se fosse assim, não teria surgimento de novos direitos, porque se a classe dominante sempre usa o direito para dominar a parte contrária, significa que sempre a gente vai ter o mesmo pensamento, nunca um outro pensamento diferente daquele que já é o dominante. Não é isso que o Ayren diz, tá? E a letra D fala, o direito resulta da ação institucional do Estado, e no parlamento são travadas as lutas políticas que definem os direitos subjetivos de uma sociedade. Gente, não é isso que o Ayren diz, porque a partir do momento que o Ayren, ele é de qual situação, de qual corrente? Ó, ele é daquilo que a gente chama de escola histórica do direito, que muitos livros, inclusive, nem consideram uma situação, né, uma corrente filosófica. Eles colocam o Ayren e o Savigny dentro do justnaturalismo, junto lá, né, senhores, com outros filósofos do direito, certo? Em especial, né, o principal ali, né, que é John Locke, certo? Então, veja, eles são antes do positivismo, certo? Que foi aí, tornou-se popular no mundo através de Kelsen, de Hans Kelsen, do austríaco Hans Kelsen. Então, veja, essa questão aqui de acreditar que o parlamento que decide, não. Eles acreditam, né, que o direito, né, tem aquela questão de surgir naturalmente, do famoso direito natural. E é isso que ele prega aqui, por isso que cada um luta, né, fazendo criar assim o seu próprio direito. Então ele antecede, inclusive, o positivismo. Por isso que a D está errada, tá? Vamos lá. 6, questão 6. Vamos lá, exame 20. O raciocínio analógico é tipo de pensamento jurídico. Legal, hein? Vamos lá. Esse é um tema debatido por vários teóricos e filósofos do direito. Para Norberto Bobbio, né, um dos mais famosos aqui nessa questão, né, de estudo da norma jurídica no Brasil, na obra Teoria do Ordenamento Jurídico, trata-se de um método de, olha lá, autointegração do direito. Assinale a opção que, segundo esse autor, apresenta o conceito de analogia. Gente, então vamos lá. Eu não sei se em aula anterior eu já comentei isso aqui, se não comentei, comento agora. Gente, não pode confundir a questão de integração com interpretação. Gente, ó, então vamos lá. Interpretar, que você conhece como hermenêutica jurídica, é você buscar o sentido e o alcance de uma lei. Então, se interpretar, fazer a hermenêutica é buscar o sentido e o alcance, sabe o que significa? Que eu tenho a lei, que eu tenho a norma. Certo? Então, quando eu tenho a norma e eu preciso saber até onde ela alcança, até onde ela produz efeitos, eu interpreto ela. Aí eu tenho interpretação declaratória, restritiva, extensiva, dependendo de quem interpreta, autêntica, jurisprudencial, doutrinária, quanto à forma literal, teleológica. Agora, e quando eu não tenho a lei? E quando falta a lei? Na falta da lei, eu tenho que buscar integrar o sistema. Então, na falta da norma, na falta da lei, eu tenho que procurar os métodos de integração. Porque o juiz não pode se negar a dar uma resposta, no caso concreto, alegando a falta da lei. Então, na falta da lei, nós utilizamos os métodos de integração, que aqui no nosso ordenamento jurídico, está lá no artigo 4º da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, do Decreto 4657 de 42. Que você conhecia a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, hoje Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, desde o dia 14 de dezembro de 2010. Tá vendo? Tá lá no artigo 4º. Que na lacuna, como é que o juiz resolve? Ele usa analogia, costumes e princípios gerais do direito.
Então, da onde que a gente tirou isso? Tá vendo? Agora, tá vendo? Olha que é importante a matéria. Olha que beleza você estudar filosofia. O bóbio. Não tem uma razão de ser. O bóbio. Certo? Então, vem aqui. O que é analogia? Letra A. Subsunção de um caso, premissa menor, a uma norma jurídica, que é a premissa maior, de forma a permitir uma conclusão lógica e necessária. Não. Isso é silogismo. Tiago, não entendi. Não, analogia é falta da lei. Quando você pega um caso e encaixa numa norma para conseguir concluir que a pessoa tem ou não aquele direito que ela alega, isso é silogismo. Certo? Ué, Tiago é homem. Todo homem é feio, então o Tiago é feio, ó. Silogismo. Tá vendo? Isso não é analogia. Analogia é falta da lei, gente. Então, obviamente, que a A tá errada. Tudo bem? Vamos lá, letra B. Existindo relevante semelhança entre dois casos, as consequências jurídicas atribuídas a um caso já regulamentado deverão ser atribuídos também a um caso não regulamentado. É isso aqui que é a analogia. Então, eu não tenho a lei para o celular, mas eu tenho uma lei para o tablet. Então, para eu poder resolver o problema do celular, eu tenho uma lei que tem uma consequência jurídica, numa situação parecida. Então, na falta da lei, o que eu faço? Eu uso a lei do tablet. Isso é analogia. Fácil, né? Como é que alguém pode errar e falar que filosofia é difícil? Tá? C. Raciocínio que se produz como efeito a extensão de uma norma jurídica para casos não previstos por ela. Gente, ó, a extensão de uma norma é interpretação extensiva. Se eu tenho a norma para estender, isso aqui não é analogia, é interpretação extensiva. Tá errado. A D. Decisão por meio de recurso às práticas sociais que sejam uniformes e continuadas, que possuem previsão de necessidade jurídica. Isso é costume. Prática reiterada de ato com a convicção da sua obrigatoriedade. Isso não é analogia, tá? 7. Vamos comigo? Exame 21. De acordo com o contratualismo proposto por Thomas Hobbes, ó, pergunta do positivismo. Hobbes, todo mundo conhece o Kelsen como positivista, mas Hobbes foi o pioneiro, hein, do pensamento que depois deram, a glória para Kelsen, gente. Então, Hobbes, ó, de acordo com o seu contratualismo, em sua obra Leviatã, o contrato social só é possível em função de uma lei da natureza que expresse, segundo o autor, a própria ideia de justiça. Assinale a opção que, segundo o autor, na obra em referência, apresenta esta lei da natureza, gente. Então vamos lá. Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Você já viu que não. Dar a cada um o que é seu, não, gente. Ele é positivista, hein? Que os homens cumpram os pactos que celebram. Essa, né? E aí a letra D fala, fazer o bem para evitar o mal. Isso aqui é Bíblia, né? Tô brincando, tá, gente? Mas o fato aqui, né? Ué, a partir do momento que falou do contratualismo, lembra da aula de contrato aqui do Max? André, Samantha, Fred, melhor equipe de civil aí da OAB do Brasil, tenho certeza. Gente, pacta sunt servanda. Ué, o contrato tem a função, né? Segundo a ideia da justiça, ué, cada um cumprir aquilo que celebrou, você não vai ter litígio. Se ninguém descumpriu o que contratou, por que nós vamos bater na porta do judiciário? O direito não tem como finalidade? O direito é o meio para a gente atingir o quê? A paz. Por que nós estamos aqui? Porque, infelizmente, as pessoas não têm essa questão, né? Esse entendimento que a gente tem, que era muito fácil resolver os probleminhas aí do dia a dia. Então, questão aqui, C de casa é a correta, gabarito 7. C de casa, tá? 8, exame 24. É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. Montesquieu, certo? Então, no preâmbulo da Constituição, questão profunda essa, muito criticado por alguns professores, eu peço vênia, né, turma? Até mesmo porque, né, um dos meus preferidos, né, dos caras, assim, dos meus senseis, digamos assim, mentais, né, o professor Lênio, eu falo assim que ele mesmo criticou muito essa questão
tá? Mas eu, assim, não vejo problema nela. Eu não acho que tinha que ser anulado mesmo. Eu discordo lá do meu, né, de uns juristas, né, nosso aqui brasileiro, né, que eu sempre gosto muito, né, dos artigos que se escreve. Mas a questão é, eu achei legal a relação, para falar a verdade. Claro, é você pegar e diminuir muito, né, a obra do Montesquieu. Tudo bem, gente. Ninguém tá querendo tirar aqui, né, o brilhantismo do filósofo. Porém, eu não acho que a questão tem um problema. Pelo contrário, eu acho legal a forma como foi construída a questão. Vamos ver se você concorda comigo. Então, ó, no preâmbulo da Constituição, os constituintes afirmaram instituir um Estado democrático destinado a assegurar, dentre outras coisas, a liberdade. Certo? Esse é um conceito de fundamental importância para a filosofia do direito. Pois é, liberdade. Muito debatido por inúmeros autores, o que seria esse conceito de liberdade. Uma importante definição utilizada no mundo jurídico é a que foi dada por Montesquieu em seu livro, né, na sua obra, Do Espírito das Leis. Assinale a opção que apresenta a definição desse autor na obra citada. Ué, é verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer. Olha a frase dele. Mas a liberdade política não consiste nisso. Então o que ele fala? O que é essa questão aí, né, turma, de liberdade? Então o que ele quis dizer com essa frase? O que para ele significa com essa frase a questão de liberdade? Vamos lá. A liberdade consiste na forma de governo dos homens e não de governo das leis. Não. Gente, governo dos homens, poderia o homem, então, a partir do momento que ele é eleito, fazer o que ele quiser. A gente sabe que não é assim. Não, não é isso. B. A disposição de espírito pela qual a alma humana nunca pode ser aprisionada. É o que chamamos de liberdade. Não, gente. Também não é isso que ele quis dizer, né? Ele fala, liberdade é o direito de fazer tudo o que a lei permite. E a letra D. O direito de resistência aos governos injustos é a expressão maior da liberdade. É claro que está errado. A correta aqui é a C de casa. Liberdade é o direito de fazer tudo aquilo que a lei permite. Faz sentido para vocês? Isso é uma questão, né, que você pode assistir na aula de Direito Administrativo do Pedro, por exemplo. Por quê? Não tem aquela questão da legalidade administrativa? Ué, o administrador, ele só pode fazer aquilo que a lei permite. E o jurisdicionado? Ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Não é a questão da legalidade lá do artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal? Tá vendo? Então o que o Montesquieu fala? As democracias, o povo parece fazer o que quer, mas não é bem assim. Por que não é bem assim? Ué, porque enquanto uns, a administração, só pode fazer aquilo que a lei permite, e nós, jurisdicionados, podemos fazer tudo, mas tudo aquilo que a lei não proíbe. Então a nossa liberdade não é a gente não faz o que quer. Porque se a gente fizer alguma coisa que a lei proíbe, a gente vai ser sancionado. Tá aí, certo? Ah, não, tem a crítica, tudo bem, mas eu acho para mim que era muito legal aqui essa relação da filosofia com a Constituição, tá? O direito constitucional com o direito administrativo. Eu gostei. Eu peço o Vênia aí para discordar, né, dos maiores juristas na nossa atividade aqui, República Federativa do Brasil, tá? Vamos lá, exame 26, questão 9. Em seu livro Levando os Direitos a Sério, ó, Ronald Dworkin, de novo, cita, né, senhores, o caso Higgs contra Palmer. Ué, gente, isso aqui eu peço desculpa, tá? Isso aqui a gente já fez e eu não sei por que ficou... acho que a OAB deve ter repetido a pergunta e eu não percebi repetir também aqui na hora de, jogar, né, a questão, tá? Mas vamos ler aqui de novo, né, para ver se tem alguma diferença. Peço Vênia aí, tá? Então, em seu livro Levando os Direitos a Sério, Ronald Dworkin cita o caso Higgs contra Palmer, em que o jovem matou o próprio avô para ficar com a herança, certo? Tribunal de Nova York, em 1889, ao julgar o caso, deparou-se com o fato de que a legislação local de então não previa o homicídio como causa de exclusão da sucessão. Para solucionar o caso, o tribunal aplicou o princípio do direito não legislado, que diz que ninguém pode se beneficiar da sua própria iniquidade ou ilicitude. Assim, o assassino não respondeu à herança. Com base na obra citada, né, assinale a opção que melhor expressa uma das pretensões fundamentais da jusfilosofia de Ronald Dworkin. Revelar que a responsabilidade sobre maior ou menor grau de justiça e de ordenamento jurídico é exclusiva do legislador, a gente já viu que está errado. Né? Mostrar como as cortes podem ser ativistas quando decidem com base em princípios, não com base na lei, e que decidir assim fere o Estado de Direito.
A gente viu que também está errado. Defender que regras e princípios, né, são normas jurídicas que possuem as mesmas características de forma que se equivalem, por isso ambos podem ser aplicados livremente pelos tribunais. A gente já viu que está errado, não tem as mesmas características. Sobrou então, né, na verdade era a mesma pergunta mesmo. Argumentar que regras e princípios são normas com características distintas, mas igualmente vinculantes e que em certos casos os princípios poderão justificar de forma mais razoável a decisão justa. Então o gabarito aí dessa questão 9, letra D de dado, que eu fiz de novo, peço desculpa aí para você que está me assistindo, né, não tinha percebido que tinha feito essa gafe, tá? Então vamos lá para a última questão. Questão 10 agora, exame 28. Isso pressupõe que a norma de justiça e a norma de direito positivo sejam consideradas como simultaneamente válidas. Tal, porém, não é possível se as duas normas estão em contradição, quer dizer, entram em conflito uma com a outra. Nesse caso, apenas uma pode ser considerada como válida. Quem disse isso? Hans Kelsen, né? Aí a pessoa mais famosa dentro daquela corrente que mais cai, que é o positivismo. Então, para você entender, né, o Kelsen fala sobre a relação entre a validade e justiça da norma, o Hans Kelsen, em seu livro O Problema da Justiça, sustenta o princípio do positivismo jurídico para afirmar que... Então lembrem, turma, ele fala, direito e justiça não são a mesma coisa, ele separa. Ele fala, o direito é aquilo imposto pelo Estado, justiça é um critério moral. Então se você concorda com o direito, você cumpre e para você o direito é justo. Se você não concorda, para você também deve ser cumprida. Só que para você está cumprindo um direito injusto. Então, quando se conflita uma questão de aquilo imposto pelo Estado e aquilo que você acredita, quem é que vai valer? Vai valer o que é imposto pelo Estado. Até para a gente conseguir atingir a paz, que é, né, o fim do direito. O direito é um meio, não é um fim. Certo? Por isso que todo mundo elogia a corrente positivista, entendendo, né, que ela seria a melhor de todas. Só que eu comentei durante a aula, né, problema da Segunda Guerra Mundial e etc e tal. Beleza? Vamos lá então. O que o Kelsen está querendo dizer aqui então, né? Ele sustenta que o princípio do positivismo jurídico, afirmando o quê? A validade de uma norma do direito positivo é independente da validade de uma norma de justiça. Perfeito. Ou seja, você concordar ou não com a norma, para você a norma ser justa ou não, isso não tira o seu dever como jurisdicionado de cumprir a norma sob pena de ser sancionado. Então a validade de uma norma de direito positivo, de direito imposto pelo Estado, não depende do jurisdicionado concordar ou não com ela. A letra A já é a correta, gente. Beleza? A letra B fala, o direito possui uma textura aberta que confere ao intérprete a possibilidade de buscar um equilíbrio entre interesses dos conflitantes. É claro que não. Tá? O valor de justiça do ato normativo define a validade formal da norma. Por isso, o valor moral e valor jurídico se confundem no direito positivo. Não, se confundem lá, né, na corrente naturalista. No positivismo, não. A gente não está nem preocupado. Você imaginou se eu fosse fazer um debate aqui para todo mundo que está me assistindo? Ah, quem concorda com o aborto? Quem é contrário ao aborto? Metade e metade. Tem gente que é favorável, tem gente que não é, mas o que a gente sabe? Concorda ou não concorda? Se é mulher, né, com ou sem, né, a participação do responsável ali, né, do futuro pai, decidirem dolosamente praticar o aborto, interromper ali a gravidez, é crime. Goste ou não goste, concorde ou não concorde, é crime. Porque está no Código Penal. Tá vendo? O que você acha não muda nada. Então, quando você não aborta, porque você fala, ah, meu Deus, embora não quisesse, eu não posso abortar porque é crime. Para você, não mesmo falando que você, eu deveria ter o direito. Para você o direito é injusto, mas você cumpre. Agora, se você acha que de fato, é uma vida humana, que não tem nada a ver, eu vou fazer, vou assumir a criança, etc e tal, ótimo, você está cumprindo a norma. E para você o direito é justo. Tá vendo? Positivismo. É o que a gente mais vive, certo? Mas, de novo, gente, cuidado, hein? Cuidado, por quê? Porque sendo considerado por você justo ou não, no positivismo, você tem que cumprir. Por isso que a validade da norma em relação a conceito de justiça, conceito de moral, não interfere na qualidade da norma ser válida. Então, para o positivismo, é possível ter um direito injusto? Sim. Porque eu separo direito da moral, direito de justiça. Justiça, critério moral. Fechou? Letra D. A validade da norma jurídica se refere à sua dimensão normativa positiva, a sua dimensão axiológica e também a sua dimensão fática. Ou seja, o Kelsen estaria falando aqui na letra D, né? A validade de uma norma jurídica se refere à sua dimensão normativa, à sua dimensão axiológica e também à sua dimensão fática. Não, gente, quem fala isso é o Miguel Reale, a teoria tridimensional do Reale. Aonde, no Reale, né, turma? Miguel Reale, o maior filósofo, né, brasileiro, o Reale, ele cria a teoria tridimensional, falando que a criação do direito passa, né, pelos aspectos, né,
fático, axiológico, normativo, ou seja, fato, valor e norma. Não é isso que o Kelsen diz, não é isso que o Kelsen prega. Tá? O Kelsen é uma outra situação de validade de norma jurídica. Tá bom? Então, a única correta aqui, a de amor, é a correta. Então, me despeço de Vossas Excelências. Agradeço aí por esse bloco, espero que você tenha curtido aí a filosofia do direito. Qualquer dúvida, estou à disposição de Vossas Excelências. Lembra, só não passa quem desiste e continua estudando, vamos para cima, vamos atropelar. Tchau!